Dou a Minha Palavra, um podcast e canal do YouTube da Algures para conhecer artistas. São conversas informais sobre a criação artística e a vida. Procura-nos em alguresalgures.pt. Olá, Cláudia. Alô. Muito bem-vinda aqui ao Dou a Minha Palavra, que é este podcast neste formato de Algures. É um gosto ter-te aqui hoje e amanhã, sexta, 17 de setembro, também ao vivo e a cores, a contar histórias para nós. Obrigada. Obrigada eu, muito bom. Olha, eu tenho começado assim a lançar logo a bomba às nossas narradoras, lançando logo assim uma pergunta muito difícil. E já vamos desbloquear tudo, que é: quem é a Cláudia Fonseca? Quem é a Cláudia Fonseca? Olha, isso já é uma pergunta daquelas que dá muito pano para manga, né? Quem somos nós? É uma pergunta que... Sou mulher, brasileira, nasci no Rio de Janeiro, minha família tem uma origem nordestina, minha família é, em grande parte, família materna de Pernambuco, portanto, tem essa raiz muito forte de lá, né? Vivo cá há quase 30 anos, parei em Portugal, vim para cá em 92, tenho 55 anos, e um percurso de vida que foi me construindo, né? Ao longo do tempo, muito pouco linear, mas muito rico. E no princípio dos tempos era economista, cheguei a fazer um mestrado e uma pós-graduação, e depois de uma longa análise comecei a interessar-me, já me interessava antes, mas assumi esse interesse, vamos dizer assim, pela psicologia, fiz a minha formação no ISPA, já cá em Portugal, e depois, e sempre foi, desde o princípio, uma paixão. Ao mesmo tempo que aconteceu isso na minha vida, também começavam a acontecer os contos, né? E depois, pronto, fui seguindo sempre essas duas coisas, né? A psicologia, depois passei por e ainda estou a passar por uma formação na Associação de Psicanálise, Psicoterapia Psicanalítica, que é uma formação em psicanálise. Então, costumo dizer que sou uma psicanalista em formação. A gente é em formação a vida inteira, tudo, né? E pronto, deixei a economia para grande alívio. Eu costumo dizer que sou economista, formei psicoterapeuta e psicanalista por paixão e economista por engano. Muito bom. E narradora pelos acasos da vida. Foi pelos acasos da vida, por ser mãe. E por ter encontrado uma referência fundamental para mim, que foi a Biblioteca Municipal de Oeiras, né? E alguns narradores que para mim foram meus pais e mães na narração, por assim dizer, e que me despertaram para uma coisa que eu sequer sabia que existia, né? E quem foram os teus pais e mães? Que isso é lindo de saber. Olha, eu costumo dizer assim que quem me fez narradora, quem começou esse processo, na verdade, foi a minha filha, né, a Clara, porque eu comecei a levá-la à biblioteca, ela era uma bebê, e estava com ela muitas vezes na infantil da Biblioteca de Oeiras, e um dia, uma vez, assim, do nada, né, quando a Rita e a Ana Arnold, que eram as técnicas da infantil na altura, chegaram ao pé de mim e disseram: olha lá, a gente tem te visto sempre aqui com a tua filha, tu parece saber bem o que faz, porque eu estava com ela sempre mexendo nos livros, eu tinha aquela coisa de eu quero que minha filha cresça numa biblioteca, né? E tu parece saber assim, o que estás a fazer aí com a tua filhota, se calhar és dessa área. Eu falei: olha, eu
não sei o que eu estou a fazer com a minha filhota, na verdade, mas dá imenso prazer. E elas perguntaram se eu gostava de fazer umas formações que a Biblioteca de Oeiras ia iniciar num projeto chamado Histórias de Ida e Volta. Foi um grande projeto da Biblioteca Municipal de Oeiras. E umas formações em narração oral. Narração oral. Mas o que é isso, né? Não fazia a menor ideia que havia contadores de histórias, nada disso, né? Estava completamente fora desse circuito. E eu falei, olha, não sei, pode ser, mas não sei bem e tal. E elas falaram, olha, vem cá contar, fazer um serão de contos, uma narradora alentejana, que é espetacular, se tu quiseres viver, e ficas logo a perceber um pouquinho do que é isso. Era a Cristina Taclin, né? Uhum. E foi a primeira vez que eu realmente ouvi o contador de histórias, né? E eu lembro-me que ela começou a contar e a coisa ali mexeu de uma tal forma, eu chorava, passei quase toda a sessão com os olhos molhados, né? Porque não eram só as histórias que eram comovedoras, era a presença dela, era a relação que ela estabelecia com as pessoas que estavam ali, era a forma como as palavras, né, se encadeavam umas nas outras e criavam imagens mentais poderosíssimas, né? E eu fiquei ali, assim, um lado meu dizia, estar ali nessa posição, sozinha ali, a conversar com as pessoas deve ser o terror completo, e outro lado meu dizia, eu adorava fazer isso. Uhum. Primeiro que foi aí que eu percebi o que isso era, comecei a perceber o que era uma pessoa, né, que estava com outras a contar. E foi assim que tudo começou, por acaso, por ser mãe, por ter aqui ao pé a Biblioteca de Oeiras, por ter essa equipe que tem e que incluía, trazia as pessoas para o espaço, né? Pronto, a partir daí comecei a fazer as formações do projeto Histórias de Ida e Volta, e foi, para mim, uma das grandes referências, esse projeto da Biblioteca de Oeiras. Nós encontrei ali os meus parceiros, né, de narração, fundamos, com o passar do tempo, chegamos aos contrabandistas de histórias, né, e mantivemos sempre essa relação, esse vínculo com a Biblioteca de Oeiras, que segue até hoje, desde aquela altura, aquilo foi 2005, se não me engano, já lá vão uns anos. Já lá vão uns anos. Sim, é uma história de amor. Com certeza. E daí, da formação nas histórias de ida e volta na Biblioteca de Oeiras para te apresentares como narradora profissional, como é que foi? Foi assim, um salto de fé? Foi experimentando? Foi assim, conta-nos. Isso é um longo percurso, na verdade, né? Porque eu costumo dizer que a formação é uma coisa importante, né? Mas na verdade o que ficou daquelas formações não foram tantos conteúdos formativos, foi a relação profunda, né? Que se criou ali entre as pessoas, né? Entre os formadores e nós. Naquela altura éramos muito poucos narradores, menos ainda formadores. Veio muita gente de Espanha trabalhar conosco, pessoas com quem até hoje a gente tem um contato muito próximo, né? E nessa altura o que nós fazíamos era basicamente ouvir contar. Íamos para todo lado, né? Deslocávamos daqui para ali, dali para ali, fazíamos quilômetros para ouvir. Nessa altura, a Biblioteca de Guadalajara também era um dos parceiros desse projeto europeu e, portanto, também a primeira vez que nós fomos contar, e tínhamos mesmo que o fazer, foi no Maratão de Contos de Guadalajara, ou seja, foi um horror. Foi uma estreia, assim, para as feras todas. Atirados aos leões, eu me lembro até hoje daquele claustro cheio de gente, e eu, assim, a tremer de cima a baixo, foi uma coisa iniciática tremenda. Mas a verdade é que voltamos lá muitas vezes e lá ouvimos muitos narradores, muitos registros, muitas formas de contar. E aí criou-se principalmente, né, aquilo que para mim é o fundo da narração oral e é o fundamental da narração oral, que é laços afetivos muito fortes, né? Profissionais de trabalho, mas também afetivos, de amizade, de partilha, de ajuda mútua, muito fortes. É isso que tu sentes também nas tuas sessões,
que essa bagagem profissional com outros profissionais também queres criar com o público, essas ligações afetivas, também são esses fios, a história faz essas ligações, ou seja, procuras isso no teu trabalho. Olha, Sandra, para mim isso é o fundamental da narração, né? A história, claro, é qualquer coisa, e depois podemos falar nisso, na questão do repertório, né? A história é qualquer coisa que passa por nós, né? Que nós somos esse agente de transmissão de uma história, mas o fundamental da narração, para mim, passa por esse vínculo, né? Por essa, e nos dias que correm, sabe, ainda mais, né? Mais profundamente, eu acredito nisso, mas passa pela capacidade, pela possibilidade de criar vínculo entre as pessoas, entre quem conta e quem escuta, e entre todos os escutadores, apesar de que cada um está fazendo a sua viagem, né, pessoal pela história que está a ouvir, né, mas o ato de ter uma pessoa presente a contar e outras a ouvir, né, a viva voz, corpo a corpo, né, os olhos lendo, fazendo essa leitura mútua que é uma sessão de contos, né, contar uma história, isso é o fundamental, é a capacidade de criar relação e criar relação humana e criar uma relação humana mediada pela palavra, né? Mediada pela palavra, esse encontro que passa por isto. Isto é narração oral. Pronto, então chegamos ao fim da entrevista, porque isto já está... É que é lindo isso, né? Essa definição é maravilhosa. Há um conceito em psicanálise muito interessante que é o conceito de campo. O campo é a gama de possibilidades infinita que existe quando duas pessoas, né, dois inconscientes, vamos dizer assim, se encontram, né? Eu jogo muito esse conceito para a narração, né? Quando quem conta e tu contas, sabes perfeitamente que uma sessão nunca é igual a outra. Pode ser a mesma história, pode ser o mesmo alinhamento, pode ser tudo, jamais é igual, né? Por quê? Porque cada vez que a gente entra no ato narrativo, né, é um encontro e abre-se ali um campo de possibilidades, e esse campo significa que qualquer coisa pode surgir dali. É por isso que a gente sabe que algumas sessões resultam que a gente sai de alma cheia, outras não se consegue muito bem, a qualquer coisa ali que não, né? Sim. Não vai, né? Fica ali, pronto. Isso é muito mais evidente. Isso é muito mais evidente nas sessões de contos, apesar de muito, por exemplo, no teatro, eu também venho do teatro, diz o espetáculo nunca é igual ao outro, a relação nunca é igual ao outro, mas na narração isso é mesmo muito, muito, muito evidente. Tu, ao longo destes anos todos, tu foste obviamente apurando a tua escuta do público, apurando técnica também, quer dizer, rodando histórias, mas tu consegues, durante a própria sessão de contos, perceber, ai, tenho que ir para ali, ai, agora não posso, eu tinha imaginado fazer não sei o quê, agora não posso, porque este público, como é que é esse processo de escuta? É essa leitura mútua de que eu estava falando, né? Tanto o público, sem dúvida, os escutadores estão a ler o narrador está permanentemente a ler, né? Qualquer coisa que acontece ali, na verdade, é uma teia, né? É um entrelaçar de coisas que vão acontecendo. Se o narrador tem essa leitura, essa capacidade, essa sensibilidade, né? Ele vai, na verdade, navegando pelo que está a passar naquele momento, né? É o efêmero e é o aqui e agora do encontro naquele momento, né? Claro. E, portanto, era o que a gente estava a falar há um bocado, né? Eu faço isso o tempo todo, em cada uma das sessões, o tempo todo, né? E já me aconteceu tantas vezes ter uma coisa mais ou menos estruturada na cabeça, chegar ali e dar uma olhada, né? Falar um pouquinho com as pessoas e não é nada daquilo e vamos para o outro lado, né? Portanto, isso Mas isso, por favor, diz-me que isso vai ganhando, não é? Isso vai ganhando. Vai ganhando à medida que a gente vai se tornando mais sensível, por um lado, né? Vai aprimorando essa capacidade de leitura. Também, por outro lado, à medida que a gente vai se sentindo mais confortável, mais instalado, né? Em nós próprios, enquanto narradores, né? Isso a gente também vai conseguindo
fazer à medida que as preocupações com a história, com a técnica, com isso vão se diluindo num certo bem-estar naquele encontro, né? Então você já tem abertura para outras coisas, né? Para fazer esse tipo de estabelecer esse tipo de relação. E também à medida que o teu próprio repertório vai se alargando e você pode recorrer, né, a mais histórias, a mais coisas, né? Também vai se ganhando uma certa capacidade de conversa, que é importante. Tudo isso está contribuindo, né? A escuta é fundamental, né? Poder escutar isso, a gente vai desenvolvendo, isso também a gente vai desenvolvendo, né? Ao longo do tempo, tal como na escuta analítica também, né? A gente tem um certo tipo de escuta, né, na narração oral e que é fundamental, mas vai se ganhando ao longo do tempo. Sim. É a mesma escuta da psicologia? Eu não diria que é a mesma, mas eu diria que está lá perto, né? Ou não sei se será uma coisa para mim que tem esses dois ofícios, né? Um ofício e outro, e os dois ofícios são ofícios da palavra, e os dois ofícios implicam a fala e a escuta, né? E um certo tipo de fala e um certo tipo de escuta. Mas eu acho que chega lá perto, tão aproximadas, né? A gente tem qualquer coisa muito próxima do que evoca ao nível do imaginário, das imagens mentais que constrói enquanto vai narrando, né? Que também é o que acontece com quem vai escutando, e vamos também desenvolvendo uma certa atenção flutuante ao que se está a passar, não é qualquer coisa em que estamos conscientemente a pensar, mas temos o nosso inconsciente também a fazer essas leituras, não é? E dar resposta ao que se está a passar ali, ao mesmo tempo que a gente vai tentando transmitir por palavras aquilo que a gente tem, a história que a gente tem morando dentro, né, e que tá a sair. Portanto, há algumas coisas que eu acho que são próximas. Uma coisa potencia a outra, talvez, também. Sim, sim. Tu, quando te encontras com um conto, tu olhas para o conto, ou sentes o conto, ou ouves o conto, ou lês o conto, enfim, quando há esse encontro, tu dizes, eu tenho que contar. Sabes? Quando tu, de repente, dizes assim, ou então olhas para um conto, lês um conto, escutas um conto e isto está tão longe de mim que eu nem sei, se eu tivesse que contar isto, eu nem conseguia sequer saber por onde começar. Sabes? Essa relação de mágica, não é? Que acontece, isto realmente. Tu consegues perceber esses momentos, consegues perceber o porquê que isso acontece? Ou é um processo? Eu acho que isso tem que ver, que você está a falar, tem que ver com criar um repertório próprio, né? Que é profundamente seu, né? Profundamente uma coisa subjetiva, né? E que eu acho que é assim que deve ser, né? Eu acho, na minha leitura, que a gente vai encontrando, que a gente tem essa relação, né? De querer um conto, né? De sentir que esse conto é para mim. Tem que ver com as nossas questões internas, né? Na minha leitura, tem que ver com isso. Algumas temáticas que nos são caras, né? Por alguma razão, que tem que ver com a nossa história, com a nossa identidade, com o nosso processo de entendimento da vida, das coisas, né? Nosso próprio inconsciente também. Algumas histórias pegam-nos ali, que a gente né? Não sabe bem, mas vão ali ao ponto, né? E, portanto, terá que ver com um processo interno nosso, com uma certa ressonância que as histórias fazem dentro de nós, né? Da forma como nós somos enquanto sujeitos. Sem dúvida alguma, alguns contos chegam ali, né? Outros que tu falaste, né? Aqueles que a gente não quer, às vezes é pensar um bocadinho por que aqueles contos nos provocaram tanto incômodo, né? E eventualmente voltar a eles com calma, né? Às vezes é uma volta completa, né? E a gente acaba por agarrá-los, outras vezes não queremos e pronto, né? Mas, sem dúvida alguma, eu acho que qualquer coisa que a gente tem acesso de fora ressoa dentro. E é importante dar atenção a esse ressoar, né? Que ele seja uma coisa pelo lado positivo, ou seja, gostamos muito,
quer ele seja qualquer coisa que tenha que ver com aquilo caiu mal, né? E alguns passam assim como se nada houvesse, porque são diferentes, não nos tocam de maneira especial, né? Mas eu acho que a atenção vai muito para uma coisa e outra. E existe uma outra coisa curiosa também, que é a questão da oralidade, né? Porque a mim acontece muito, contos que eu li, né? E que quando li não... são interessantes, mas não lhes achei grande piada, não tive nenhum interesse particular em pegar neles. E um dia eu escuto isso a viva voz. E quando você ouve o conto contado, e aí também está a força do que é a oralidade, né? De repente, em presença, e tu descobres qualquer coisa, né? Diz, isso aqui é ótimo, né? Então voltas para esse conto e começas a trabalhar, né, a volta dele. Então, eu acho que... E ao mesmo tempo, há aí um paradoxo que me parece maravilhoso, que é, ao mesmo tempo, nós sabemos, sentimos que muitas vezes há essa identificação com o conto da parte do contador, mas na relação performática com o público, o conto multiplica-se pelo número de pessoas que estão na audiência. Ou seja, não é? Porque essa relação de identificação do próprio contador, ao contar, faz com que toda a gente se identifique. Isso o que é que a psicanálise diz sobre isto? Eu não sei se é psicanálise, mas eu acho que é isso que a gente chama a verdade, né? Nossa verdade, né? E isso é a fronteira, que para mim é a grande fronteira entre realmente um narrador, né? Que encara o seu ofício com profundidade, e uma pessoa que diz lá umas coisas, né? Porque a verdade é que para se chegar a isso, né, para esse conto ter esse nível de verdade, né, para sair de entre nós com essa potência, essa força e essa complexidade, há que fazer um grande trabalho à volta das histórias, né? Certamente é um conto que já foi contado muitas vezes, que foi mexido, que foi lido, que foi relido, que foi acrescentado, que já deu tantas e tantas voltas dentro do narrador, né? Que visceralmente aquele conto está lá, né? E faz parte daquela coisa que estávamos a falar um bocado, né? Da própria subjetividade, né? Do significado profundo que aquele conto tem para o narrador, né? Isso é um trabalho muito, muito, muito individual, é solitário, é subjetivo, é qualquer coisa profunda que eu acho que é fundamental no percurso de um narrador oral, né? Sem isso, sem essa verdade, né? Andas para ali, não sei bem a fazer o quê, mas esse compromisso, né, que eu acho que é o grande compromisso do narrador, e nota-se perfeitamente, né, como tu dizes, para quem escuta, né, é perfeitamente visível, né, a potência de um conto que pertence, né, que pertence a nosso patrimônio interno, vamos dizer assim. Tu tens já tiveste contos que fizeram parte da tua identidade e que num dado momento disseste assim, ui, isto já não faz parte. Olha, por acaso tive uma história muito curiosa numa altura em que eu estava fazendo uma análise na última tranche de análise que eu fiz. Havia um conto que eu gostava muito, mas que me deixava sempre... Um conto que eu contava de vez em quando, não fazia parte do meu repertório mais comum e corrente, mas que eu nunca me acertava muito bem com ele. Né? Gostava das imagens que ele tinha, gostava de contá-lo às vezes, de ouvir contar, não me acertava. Se chama Mulher Esqueleto, é um conto muito conhecido. A Mulher Esqueleto está no livro da Clarice Pinkola 3, Mulheres Correm com Lobos. É um conto muito potente, mas havia ali qualquer coisa. E um dia eu sonhei que estava num grande celeiro cheio de gente e que queria contar esse conto, mas ninguém ouvia. Eu tentava várias vezes começar, eu falava com as pessoas e ninguém escutava o diabo do conto. Né? E lá pelas tantas eu dizia, não quero nem saber, vou contá-lo assim mesmo. E contava para ninguém, né? E depois levei isso para a sessão e falei, olha o que se passou. E contei a história do sonho, do conto e não sei o quê. E o meu analista disse-me, se calhar esse conto já não está aí, né?
Se calhar essa história da Maria do Esqueleto já não está aí. Já não mora dentro de ti, já não faz parte. E aquilo foi como... Na altura eu não pensei muito nisso, né? Mas nunca mais, Susana, não foi de propósito, nem por querer, nunca mais voltei a contar a Maria do Esqueleto. Yeah. Né? Então, são aqueles processos internos que às vezes a gente não está muito atento, mas que acontecem, né? E alguma coisa arruma dentro de ti e diz, essa não é a tua história, não é para ti. Então, deixa eu ver. Que lindo. Tu gostas, quer dizer, tu és uma narradora multi... não vais só à narração oral, também contas contos de autor, também, pronto, já para não falar nos países, não é? Brasil, Portugal, esta mescla. Como é que tu te encontras nesta questão do conto escrito, da oralidade e do conto escrito, do conto de autor, do conto da tradição oral, Brasil, Portugal e os outros todos os países, pronto, que também são... Olha, quando eu comecei a contar, eu tinha muita preferência pelo conto de autor, era o que me atraía, sempre fui uma leitora, né? A minha formação enquanto leitora, com as palavras, com as histórias, sempre passou pelos livros, né? Não era daquelas pessoas que ouvia contar, né? Não tinha uma mãe que contasse, um pai, uma avó, seja lá o que for, né? Só fui me dar conta, né, do que isso significava realmente, né, ter pessoas que contam na família. Já estava eu a contar histórias, né? E aí dei-me conta, assim, né, do que eram para mim as histórias da minha família materna, né? Das minhas tias avós, histórias que vinham com uma força e que vieram com uma força, que eu costumo até dizer que às vezes a minha voz de contadora é uma voz nordestina, sem dúvida alguma, né? Histórias que eu ouvia dos cordelistas, dos repentistas na rua, né? As histórias dos velhos que do nada te contam, né? E as próprias histórias de família, mas isso só fui me dar conta muito depois, né? Portanto, primeiro passou pelos livros. E quem me despertou, na verdade, para a tradição oral foi o Antônio Fontinha, que é o meu, que eu costumo dizer, meu pai na narração, né? Que é foi ouvindo Fontinha, mas mais do que ouvindo, conversando com ele muitas vezes sobre as histórias, o significado, é que eu fui percebendo o que era um conto tradicional, né? Porque eu tinha muito aquela ideia, eu não venho da literatura, eu não venho do teatro, não venho desses lados, né? Eu venho da economia e da psicanálise, portanto, o conto, para mim, o conto tradicional era uma coisa que eu associava a uma coisa relativamente pueril, assim, às vezes tinha muita visão dos contos jocosos, toda a simplicidade dos contos, das versões dos contos maravilhosos que eu tinha acesso quando era miúda, que eram já versões muito adulteradas, né? Então não tinha essa... E com Fontinha eu comecei a perceber o que era o conto tradicional, né? A força e a profundidade daquilo, né? Do que era a tradição oral, do significado. Ele foi uma pessoa extremamente formadora para mim, e principalmente no que concerne a muita coisa. Tínhamos conversas e quando nos encontramos temos que fizeram muito eco, né? Foram fundamentais, foram formadoras, mas a nível também da compreensão do que é o conto tradicional. E a partir daí eu descobri de fato isso, né? O conto tradicional. Então eu comecei a buscá-lo, né? Da forma como eu ouvia, a minha escuta, a minha própria escuta das pessoas que eu ia encontrando nas aldeias mudou completamente, né? A forma como eu ia buscar os contos nas compilações, contos lidos, nos contos tradicionais que foram transcritos, né? Mudou completamente o meu olhar sobre isso. Então, ao mesmo tempo em que eu descobri, de fato, né, as histórias de lá e de cá, ou seja, as versões brasileiras dos contos europeus, que são uma loucura, e que é inesgotável, na verdade, é uma coisa inesgotável. Então, comecei, de fato, a fazer essas ligações também, tantas histórias, né, que a gente encontra lá e cá, mas que levam uma volta completa, e que depois nos apresentam, algumas delas só me fizeram sentido realmente quando as peguei
na versão brasileira, né? Uhum. E outra não, né? E depois tem essa coisa maravilhosa entre Brasil e Portugal, né? Que são as pequenas coisas, as pequenas referências que nós vamos encontrando, principalmente entre o Nordeste brasileiro e Portugal. Lá as coisas da tradição de cá estão muito, muito mais fortes, né? A gente se sente com mais força do que numa cidade como no Rio de Janeiro, né? Ou São Paulo, uma grande metrópole. Claro. Então é muito, muito giro. Depois, quando comecei, como viajava muito por Portugal, viajava por Portugal de cima a baixo, e as aldeias, e a lugares que pouca gente vai, né? A gente, enquanto contadores, chega a sítios que ninguém chega, né? Yeah. De uma forma que as pessoas também chegam um pouco, numa forma de busca, de busca de relação, de entendimento do lugar, da gente dali, né? Quando cheguei atrás dos montes, foi também outro maravilhamento, não é? A descoberta do que é o Nordeste português e o Nordeste brasileiro e as ligações que muito, muito profundas que fui encontrando ali. Então, tudo isso faz parte dessa teia complexa, na verdade, né? Porque a falar muito, mas essa teia complexa que é constituir um repertório próprio, né? Mas que seja, que faça sentido para mim. Yeah. Tu, além de seres uma narradora, descobridora de novos territórios, com ouvidos sempre prontos, também tens esta vontade de oferecer às comunidades onde tu estás coisas. Então, vou deixar assim. Então, os primeiros projetos, fala-nos assim um bocadinho dos projetos, porque eu acho que quem ouve também gosta de saber assim, como é que começou os projetos, principalmente depois de existirem formalmente os contrabandistas, os vários projetos que foste criando, uns em parceria, outros sem parceria, mas, enfim, essas noites, estes serões que os contrabandistas foram oferecendo. Olha, a gente começou por uma coisa muito simples, que era organizar serões à noite, pontos para adultos uma vez por mês na zona de Lisboa, né? E começamos pelos pontos do Bacalhau, depois fomos para o Espaço Movimento e Arte, ficamos lá muitos anos, depois fomos para o Bar da Barraca, e fizemos lá durante também muitos anos. E regularmente havia essas noites que eram dirigidas a público adulto, né? Depois de um tempo, já estávamos nós na barraca, criamos um festival, que teve 5 edições, que foi o Festival de Contos de Lisboa, Terra Incógnita, lembra? Terra Incógnita foi um festival muito giro, mas muito difícil também, porque fizemos de uma forma absolutamente independente, e, portanto, enfrentamos assim, enormes dificuldades a nível de financiamento do próprio festival, mas era feito com muita garra, muita vontade, e muito boa gente passou pelo festival, assim como muito boa gente passou pelos cacharoletes, essas noites regulares, né? E agora retomamos entre Oeiras e Lisboa. Depois, houve um festival que eu organizei com o Gonçalo Oliveira nas aldeias de São Pedro do Sul, e esse projeto talvez tenha sido, sei lá, o mais doce, foi um projeto que a gente acarinhou muito, chamava História, Encontros, Contadores, Lareiras e Sabores, e que organizávamos em pequenas aldeias da zona de São Pedro do Sul, com um grupo de 50 pessoas, 2 aldeias por edição, e o grupo passava os grupos passavam pelas 2 aldeias, entravam nas cozinhas das pessoas, e lá ouvíamos contar com os velhos, né, com os narradores locais, aprendíamos ofícios, né, ouvíamos histórias de vida, havia ali, foi um festival muito bonito. Teve 3 edições e acabou por questões logísticas, porque a Câmara mudou de cor, o projeto também acabou, o Gonçalo também saiu de São Pedro do Sul e voltou para a zona da Torres Vedras, portanto, mas ficou muito na memória, e quem esteve lá nunca esqueceu. Lindo, foi lindo. Depois,
estávamos constantemente, durante muito tempo, né, durante todo esse tempo, estávamos sempre a trabalhar com a Biblioteca de Oeiras, sempre no projeto Histórias de Ida e Volta, né? E também participamos na criação do Festival de Praia, que era o Ondas de Contos, um festival com os narradores dessa bolsa, dos contadores do projeto Histórias de Ida e Volta, e que acontecia na praia de da Torre, também muito bonito, houve algumas edições também. E depois disso, começamos a organizar 4 anos atrás. Vamos para a 5ª edição agora, no dia 18 a 24 de outubro. Vamos para a 5ª edição do Festival Passa a Palavra. O Passa a Diz lá de Palavra, novo. 18 a 24 de outubro, 5ª edição do Festival Passa a Palavra. A gente depois coloca aí qual é a página do festival, para as pessoas seguirem isso tudo. Sim. Mas foi um festival que veio na sequência, na própria sequência lógica do projeto Histórias de Ida e Volta. A gente mudou de nome, mas continua. A Biblioteca de Oeiras é uma referência a nível nacional, a nível da narração oral, né? Tem trabalhado intensamente ao longo desses anos nisso, e num determinado momento, de fato, começou a haver esse passa a palavra, que é, na verdade, uma série de trabalhos que são desenvolvidos ao longo do ano junto às bibliotecas, às escolas, etc., mas que culmina uma vez por ano numa grande festa dos ofícios de narrar, né, que nós organizamos em parceria com as bibliotecas da Câmara Municipal, a Cristina Taclin, pela Associação Chão Nosso, e os Contabandistas Históricos. Então, é um grande encontro em que todas essas valências que a gente vai desenvolvendo ao longo do ano encontram-se em Oeiras, e fazemos a festa durante o fim de semana, e com muita gente. É uma delícia mesmo, maravilhoso. É mesmo, incrível, incrível. Cláudia, nós estamos assim já aqui há quase 40 minutos a conversar. Gostava de te perguntar, assim, para pessoas que estão agora a começar, que estão deslumbradas, são os primeiros deslumbres sobre a narração oral, o que é que dirias, assim, ao nível pela tua experiência, obviamente, não é? O que é que dirias? O que é fundamental? Olha, eu acho que é fundamental ouvir contar, né? É aquilo que a gente falava há bocado, né? Voltando sempre, ouvir contar é fundamental, né? Portanto, não tenham pressa, né? Mas com calma, nada se faz de um dia para o outro. Outro dia eu estava comentando, já não me lembro com quem, foi com a Joaninha Duarte, que a gente, quando começa, tem muito aquela coisa, eu pelo menos tinha, e acho que todos tínhamos um pouco, né? Quando a gente começa a contar, eu sou contadora de histórias, eu sou espetacular e tal, temos aquela coisa, queremos fazer tudo, e contar e ter logo um grande repertório, não sei o quê, e estamos muito cheios de nós próprios, né? E à medida que o tempo vai passando, a gente vai se dando conta realmente, né? Do processo longo que isso é, e vamos ficando cada vez mais não digo, cada vez mais lentos, né, no nosso trabalho, cada vez mais profundos, mais lentos, mas também mais humildes de uma certa forma, né? Estamos bem instalados no nosso ofício, estamos bem instalados na nossa identidade de narrador, mas também estamos muito bem instalados numa certa consciência da responsabilidade que isso implica, né? Então, o que eu acho que é importante é ter calma, né? É um processo longo. Fazer esse contador significa ouvir muito, né? Partilhar muito, procurar muito, ler muito, trabalhar muito internamente, né? Trabalhar muitas histórias, responsabilizar-se. Né? Você está ali num ato conjunto em que há qualquer coisa, há uma responsabilidade em ter as pessoas com os ouvidos e os olhares postos em ti. Não ofereces qualquer coisa. Claro. Então, é um trabalho de uma responsabilidade extrema, né?
E, por outro lado, né, ter consciência de que nós estamos, de alguma forma, né, a nível moderno, vamos dizer assim, urbano, moderno, perpetuando qualquer coisa que vem desde que fala, né, desde que as pessoas começaram a contar as primeiras coisas. Né? Então, é um ofício antiquíssimo. E somos o Tim Butler falava nisso, né? Somos um elo numa cadeia infinita, né? Para trás e com sorte para frente. Nós somos só isso, né? Esse um elo, mais nada. Então a gente vai deixando as histórias passarem por nós, né? E tendo muita consciência que o que conta realmente, né? Os contos que nos passam por nós, que nós na verdade funcionamos como uma espécie de transmissão, né? Um transmissor, né? Mas que eles a responsabilidade nessa escolha, a responsabilidade na escolha do nosso repertório, né? A verdade que está por trás desse ofício, né? E que nos faz realmente contadores, narradores, é o que conta. Isso é o que conta. Nos dois sentidos. Exatamente. Que bela forma de acabarmos este encontro, Cláudia. Que bela forma, muito bela. Olha, obrigada. Opa, tenho a sensação de que falei e não te ouvi muito. Mas Mentira, foi incrível. Não. É assim, eu acabo sempre com a mesma sensação. Falei demais, devia ter dado mais espaço. É incrível. Olha, vemo-nos na sexta-feira, dia 17 de setembro, no Lumiar. Estamos aqui com os ouvidos preparadíssimos para escutar-te. Muito obrigada pelo teu tempo, de teres dedicado este tempo a contar, a desvendar um bocadinho do teu universo. É mesmo bonito, mesmo. Obrigada, Cláudia. Obrigada eu, sabe que às vezes é falando sobre essas coisas que a gente vai organizando essas próprias coisas no nosso pensamento, né? Não contamos muitas vezes sobre nós, né? Então sim. É bom também, é uma experiência muito, muito gira, um percurso giro também para fazer. E olha, obrigada por teres colocado essas questões, por estares a fazer esse trabalho. E vai ser uma alegria a gente estar lá no Largo das Conchas a contar com você. Sim, vai ser lindo. Vai ser lindo. Olha, muitíssimo obrigada e até já. Beijo grande, Susana. Obrigada. Beijo.